Boa tarde a todos, começando aqui o nosso call com a parte econômica. Vou começar por uma ordem diferente, né, que o usual. Geralmente a gente começa com os Estados Unidos, mas o Japão, que é uma tese aí que a gente vem carregando há algum tempo, né, teve uma mudança mais recente, a gente vai começar por ela. Mas antes disso, assim, como a gente está vendo o mundo lá fora, a gente está vendo, enfim, bancos centrais em momentos bem diferentes, né? Então o Japão é um deles, né, que ainda está começando a normalização, né? Ainda está numa política monetária extremamente expansionista, e a gente tem o Fed e o ECB que estão chegando ao final, né? Já num ponto aí restritivo, e aí a gente vê países como o Chile, né, e também o Brasil, né, no cupom de ontem, já começando a flexibilizar a política monetária, né? Então isso é bem interessante, porque, enfim, além do relativo importar para o preço dos ativos, a gente também consegue ir meio que contando uma história, né? Porque as coisas vão se repetindo aí ao longo do processo. Começando com o pessoal mais dovish, né, e que teve, enfim, demorou mais para a inflação subir, o caso do Japão, né? Como eu falei, a gente desde o final do ano passado vinha discutindo isso. Em dezembro, né, já teve uma mudança, né, uma adequação no Yield Curve Control, que é o jeito que eles estão fazendo política monetária aí na margem, né? Eles subiram a taxa, o limite superior, né, de 0,25 para 0,50, e agora, de uma maneira meio confusa, eles fizeram uma nova flexibilização do Yield Curve Control. Para a gente era questão de tempo que isso ia acontecer, né? O Calabrese, enfim, sempre tem falado das posições que a gente tem tido lá em juros, mas basicamente o que a gente estava vendo era uma dinâmica da inflação um pouco mais consistente, né? O Japão sempre com um problema grande em gerar inflação, mas pós-pandemia, de fato, a gente viu um pick-up aí, não só né, no índice cheio, mas como também nos núcleos, que o BOJ olha, e foi justamente sobre esse cenário de inflação que ele fez essa adequação da política monetária, né? Ele reconheceu ali que a inflação estava numa dinâmica mais forte, também a dinâmica de salários, né, vis-à-vis preços, também tem aumentado aí acho que as perspectivas, né, inflacionárias, e também as expectativas que começaram a subir, né? Então, de maneira geral, o Banco Central japonês pediu mais flexibilidade, e aí a forma confusa que eu falo que ele fez foi porque ele manteve esse 0,50 de limite, né? Mas ele falou, isso daqui não é um hard limit, né? Não é um limite rígido, e eu quero flexibilidade aí ao redor dele. E aí ele coloca e fala, não, mas se você tem um limite rígido que é acima de 1, não passa, né? Então, no final, foi uma maneira esquisita, mas de flexibilizar e aumentar essa banda aí, né? E ele vem intervindo, então, mas o ponto é que não só o JGB, né, o bond andou, mas como também os swaps de 10 anos andaram, que é justamente onde a gente tem posição, e o Calabrese comenta isso mais à frente, tá? Mas acho que o ponto ele está super atrás da curva, né? Ele ficou bem atrás dos outros bancos centrais de desenvolvidos, mas já começou a fazer essa normalização, que para a gente vai ser super gradual, mas vai ocorrer, né? E olhando aí, você tem até um espaço para continuar subindo aí essas taxas de juros dentro do seu limite mais rígido que ele impôs, tá? Indo para Estados Unidos, né? E aí Estados Unidos e Europa, a gente está mais ou menos com a mesma cabeça de final de ciclo, tá? Mas ainda que as economias estejam em situações diferentes, os discursos, né, dos bancos centrais foram relativamente parecidos, tá? Ambos subiram 0,25, isso não tem surpresa, era amplamente esperado pelo mercado. No entanto, o mais importante foi o discurso, né, nas press conferences dos dois presidentes, né, tanto do Powell quanto da Lagarde, né? E, de maneira geral, o que eles sinalizaram a gente não vai dar sinalização mais de que tem continuidade de ciclo, isso daí vai ser feito meio que reunião a reunião, né? E aí, tanto o Fed, que tinha nos seus dots, né, uma sinalização de ter mais uma, além da que foi aumentada agora nessa última reunião, o ECB também vinha falando que estava no processo de levar a taxa de juros para um nível contracionista. Ambos falam que já estão lá, né? É mais uma questão de fine-tuning, né? Dito isso, não eles abrem a porta para, de fato, finalmente a gente ter o fim do ciclo. No entanto, isso não está dado, né? Eu acho que isso daí depende muito do cenário né, por trás que a gente vai inserir aí e o que o Fed, tanto o Fed quanto o ECB, vai estar vendo aí nos próximos meses, né? Lembrando que a próxima reunião do Fed é em setembro, e de fato, assim, um lado, né, até advogaria
para mais hikes. O que tem acontecido é que a gente tem visto, né, uma continuidade da sustentação da atividade nos Estados Unidos. Basicamente, assim, o consumidor segue, né, o consumo das famílias segue sustentado, e a gente tem visto isso nos últimos dados. Então, se a gente estivesse só olhando para a parte da atividade, a gente estaria mais preocupado, né? No entanto, a gente, né, assim como no Japão, que a gente vem há um tempo falando, mas a gente também já está há algum tempo advogando aí para que, do lado da inflação, que no final é o mandato talvez mais relevante aí do Fed, apesar de ser um duplo mandato, mas a gente sabe que é o que tem preocupado mais. A gente tem advogado aí que a gente deve ver um segundo semestre de uma inflação bem mais benigna, né? E aí eu trago esses dois gráficos que já trouxe outras vezes aqui, né? Mostrando o que o ISM da indústria mostra, né, para o CPI de bens, né? Então a gente já viu uma boa queda desse CPI, né? Justamente e a gente viu no Brasil, a gente viu em vários lugares do mundo, que foi a normalização das cadeias industriais. No entanto, a gente deve ver ainda uma melhora, até porque a gente tem, enfim, coletas aí antecedentes de automóveis, que pesa bastante. Então, a gente deve ver uma continuidade do bom comportamento da inflação de bens. Do lado de serviços, né, essa é o que tem mais preocupado o Fed, basicamente porque o mercado de trabalho continua super apertado, né? Inclusive, a gente vai ter os dados do payroll para ver como está a situação, mas existe uma preocupação maior com a dinâmica dessa parte da inflação, que geralmente é mais inercial e é mais demora mais, né, para voltar quando você tem algum choque, né? E aí eu acho que a grande questão você, nesse segundo semestre, provavelmente vai ter, para uma atividade que, de fato, está surpreendendo a todos, né, e a gente também, né, mais forte, mas, mesmo assim, a gente vai ter uma inflação mais fraca. A gente está descobrindo que a inflação para o mesmo nível de atividade é melhor do que a gente imaginava, tá? Isso aí pode ser por vários motivos, né? Um dos motivos foi a pandemia bagunçou tantos dados, né? Porque a gente teve choque de bens industriais, a gente teve choque de energia, a gente teve a reabertura, né? Que leva uma volta aí dos preços de serviços, e tudo isso daí bagunça muitos modelos, a gente não consegue ter uma noção muito justa do que é choque, né? E o que é passageiro. E a gente viu até os bancos centrais, né, lá no começo, pecando um pouco tudo temporário vai voltar, e no final a gente viu que tinham coisas mais permanentes. No entanto, a gente talvez tenha ido o pêndulo muito para o outro lado, de que tudo é permanente, e agora a gente já começa a ver sinais melhores da inflação. E o nosso call aqui é que o CPI continua mostrando aí, principalmente os próximos dois, né, que é o que o Fed vai ter para a próxima reunião, vão continuar mostrando aí dados mais favoráveis. Tá? Então, dito isso, a gente, juntando isso com esse discurso, né, do Powell, que não fez questão de sinalizar que teria mais uma, a gente fica mais confortável aí com o call de que o Fed para aí, né, na taxa de juros aí entre 5,25 e 5,50. Tá? E aí, no ECB, o discurso foi muito parecido, né? A Lagarde também trouxe, né, para esse data dependent, e só que lá, ao contrário dos Estados Unidos, a gente está vendo o inverso, né? A gente está vendo atividade emburacando muito rapidamente. Esse gráfico aí dos PMIs, né, de indústria e de serviços mostra isso, né? Antes estava tendo uma boca de jacaré entre indústria, que estava afundando, e serviços estava retomando, mas agora a gente viu de novo serviços começando a piorar a atividade também, né? E aí, pelo discurso da Lagarde, né, o que ela está falando, já estou vendo os dados de atividade, estou vendo os efeitos da política monetária do que a gente já vem fazendo, e a gente já sabe que a gente está num nível contracionista, né? Então, a despeito, e aí para a gente, na balança, né, por mais que a inflação ainda, né, como mostra o gráfico da direita, incomode o Banco Central, colocando em vista o que está acontecendo no resto do mundo, que a gente vê que em algum momento a inflação começa a cair, você já está num ponto restritivo e a atividade está afundando muito rápido, fica mais fácil de você esperar e, né, olhar. Obviamente, eu acho que se eles pararem mesmo, param com o discurso hawkish, que podem voltar a subir. No entanto, imagino que os bancos centrais desenvolvidos, e aí tem o Banco da Inglaterra hoje também, que teve uma mensagem, né, um pouco mais dove se os dados corroborarem, que é você fazer a política monetária
através do high for longer, né? Então, assim, eu vou manter a taxa de juros nesse nível contracionista por um tempo ainda mais prolongado, né? E aí, dessa maneira, eu vou assegurar a convergência da inflação, né? Então, é meio que você pegar essa integral, né, da restrição monetária e isso daí fosse o novo instrumento. Então, a gente acredita que, né, esses bancos centrais estão partindo para esse lado. Obviamente que a gente sempre tem que estar certo no cenário econômico que vai perfazer aí esse fim, né, do grande ciclo de aperto monetário que a gente viu no mundo desenvolvido. De certa maneira, a gente viu isso no mundo emergente, né, que, enfim, não trago nada aqui específico de Chile, mas, basicamente, eles pararam já há algum tempo e estão vendo a inflação melhorando. O Brasil é a mesma coisa, a gente vai discutir um pouco de Copom, mas a gente viu esse ponto em que os bancos centrais sentem que já estão numa área de restrição monetária e aí decidem, então, alongar enfim, esse nível por um tempo mais prolongado e aí sim fazer a inflação convergir e, de fato, a inflação começou a melhorar, né, em Chile, Brasil, tanto que já começam a cortar os juros. Bom, por fim aqui, antes de dar o wrap-up de internacional, acho que de China a gente está mais preocupado, né? A gente foi mais animado com o fim da política de zero casos Covid, basicamente porque o mundo inteiro, quando reabriu, foi uma força muito grande. A gente viu que, né, nesse gráfico da esquerda, que o realizado de PIB, né, estava vindo acima do que era previsto pelo mercado. No entanto, nesse segundo trimestre, né, com a reabertura correndo solta, a gente viu uma decepção e os dados continuam fracos, né? E a economia continua, né, desinflacionando. E aí, olhando, né, com mais foco aí no setor imobiliário, que bem ou mal é 1/4 da economia, a gente vê, né, na margem, essa linha preta mais escura aqui, né, na margem, todos os dados de housing meio que dando uma rateada, né? Dado que vira e mexe, volta, né, você a ouvir esses problemas em incorporadoras lá, teve o caso da Evergrande, etc. e tal, parece que ainda é um problema não solucionado e continua sendo um drag para a economia chinesa. Vai ser um desastre? Aparentemente não, né, mas um crescimento que a gente imaginava que poderia ir mais perto de 6, né, hoje a gente vê ele mais perto de 5. E aí, obviamente, o que a gente tem visto, né, de reação de política econômica em relação a isso tem sido muito frágil, né, e tem ficado muito mais no discurso. Inclusive, a gente teve o Politburo lá do Partido Comunista e, assim, é uma carta de intenções, mas, de fato, a gente não está vendo nenhuma grande medida que possa, eu acho que, reanimar os mercados com o crescimento de China. Tá? Então, aqui, acho que é acho que um toque um pouco mais negativo para o cenário global. No entanto, sim, a China crescer 5 não é nenhuma tragédia, pelo contrário, é um bom crescimento, né, para uma economia daquele tamanho. Então, também não é que a gente vai entrar num cenário muito ruim por conta disso, né? Inclusive, chama atenção quanto a gente tem visto decoupling, né, principalmente mercados emergentes, sempre foi muito colado com China. A gente viu, assim, China melhora, China piora, e, por exemplo, no Brasil, a gente não tem visto os mercados reagindo a isso, né? A gente está reagindo muito mais ao cenário de bull market, de S&P subindo, etc. e tal, né? Que pode ser questionado agora, mas, no entanto, China tem ficado meio de lado aí com relação ao price action dos mercados. E aí, só então, pensando um pouco do que significa esses diversos momentos de política monetária. Primeiro, os ativos, né, vão, ainda mais os ativos relativos, né, vão performar levando em conta, né, essa posição relativa de política monetária, como principalmente as moedas, né, e também eu acho que mais importante que isso é imaginar se o que está acontecendo com o emergente, como eu já falei, pode ser replicado para desenvolvido, e a gente acha que sim, né? A gente traz aqui nesse gráfico da esquerda o que foi a inflação no mundo emergente, essa linha azul, né, que subiu mais rápido. Essa linha achurada aqui, sombreada cinza, ela nada mais é do que a diferença da inflação de emergentes. Aqui, Latam, a gente está usando como proxy para emergentes, vis-à-vis a de desenvolvidos de países selecionados, né? Então, esse negócio rodava perto de 2, né? Ela sobe quando a gente começa
a pandemia aqui, né, a gente começa a subir a inflação mais rápido, e agora a gente começa a cair a inflação mais rápido e mais cedo, né, tanto que o diferencial está praticamente zerado aqui. No entanto, não é de se imaginar que isso vai continuar, né, é de imaginar que você vai ter algum tipo de normalização, e essa é uma aposta que a gente tem também ao longo do tempo, né, do que está acontecendo na melhora da inflação em países que têm inflação mais alta, como emergentes, né, que isso aconteça também em países desenvolvidos, basicamente porque a política monetária de fato funciona, né? A gente sabe disso, e apesar de demorar um tempo, né, isso deve continuar pegando aí nos índices de inflação lá. Então é meio que uma questão de tempo para a gente deixar essa grande reprecificação de juros que a gente viu para trás, né? E olhando o gráfico da direita, nada mais é do que a precificação, né, de swaps de juros de um ano, também usando a média de Latam, né? Obviamente, Latam tem um juro mais alto, então ele está no eixo da esquerda, e a média de DM está no eixo da direita, né? Mas o fato é que a dinâmica na margem mudou bastante, e aí aqui a gente tem toda essa perspectiva de corte de juros. Eu acho que no mundo desenvolvido a gente primeiro vai ter a perspectiva de parar de subir juros, depois a gente vai começar a discutir, como a gente está discutindo agora em emergente, os cortes ou possíveis cortes de juros, né? Obviamente, mais à frente, provavelmente ano que vem, tá? Então, isso daqui eu acho que é bem relevante aí e também importa para nossas, do jeito que a gente está olhando aí o mundo lá fora. E aí, pegando esse gancho de política monetária, né? Ontem a gente teve a reunião do Copom, e o Copom está tendo uma mudança grande, né, da forma que a gente vai olhar, né, o comitê daqui para frente, né? E o próprio Banco Central, nas suas comunicações, tem ressaltado que um Banco Central independente, né, ele não trabalha exatamente igual. E é isso que a gente tem visto, né? Um Banco Central independente passa também por ter diretores independentes, com mandatos independentes e também com opiniões independentes. Ainda mais quando a gente tem troca, né, de governos, né, um governo de direita para um governo de esquerda, é normal que você tenha essa sobreposição, e aí nós, analistas, vamos ter um trabalho a mais, né, que é analisar aí um pouco de o que cada diretor pensa, e com isso conseguir mapear aí as decisões do Copom, né? Aí eu trago até essa foto, né, que foi divulgada ontem pelo próprio Banco Central, porque aqui é interessante, porque a gente vai ter, né, mudanças no comitê ao longo do tempo. A gente tem uma mudança, né, 2 diretores que vão sair no final do ano, né, que é o Maurício, que votou por queda de 25, né, foi mais hawkish, e a Fernanda também, que obviamente é mais hawkish, né, todo mundo já viu os discursos dela, né, mas os dois saem no final do ano, provavelmente com diretores um pouco mais dovish, né. Então, já agora a gente vai ter uma mudança aí para um espectro um pouco mais dove, e aí a gente vai ficar com o núcleo duro, né, mais hawkish, que seria o Diogo e o Renato, e, enfim, o Roberto Campos. É interessante, estou vendo muita crítica, né, por ele ter votado por 50, etc., mas eu acho que ele tem uma visão mesmo mais dovish, né? Então, mas, enfim, antes de entrar na decisão, acho que o ponto fundamental aqui é que a gente vai mudar, né, muito o jeito de ver o Copom, isso daí vai ser bem diferente para frente, tá? E aí, pensando um pouco na decisão, a gente tinha, né, depois de passar muito tempo achando que o BC não tinha como cortar esse ano, você teve aí nos últimos 2 meses, principalmente, um grande alinhamento dos aços, né, que enfim, até o título da última carta mensal, e eu acho que, assim, tinham 2 coisas que, de um Copom para o outro, que eram mais relevantes, né, para você, de fato, abrir espaço para esse primeiro passo de flexibilização monetária, que era a decisão CMN e o que ia significar para as expectativas, né? E aí a decisão CMN foi, né, super gabaritada, assim, não consigo ver uma decisão melhor do que aquela que foi tomada, né? E isso gerou uma volta bem grande e rápida das expectativas, saíram rapidamente de 4%, mesmo antes do CMN, né, com a melhora da perspectiva, já tinha caído de 4 para 3,8, agora já está em 3,5, então você teve uma grande reancoragem, ainda que parcial, das expectativas mais longas. E a outra foi o cenário de inflação entre os 2 Copons também, que a gente viu uma melhora da inflação subjacente, né? E com isso, basicamente o que a gente viu os núcleos caíram bastante,
né, muito puxado por preços de bens, né, tem uma questão de, enfim, carros que pelo programa do governo está puxando um pouco esses núcleos, mas mesmo os núcleos que excluem, né, carros, você vê de fato uma boa, que eles cederam bastante, e aí tinha a questão de serviços, né, e aí serviços ficou meio que uma confusão nesse meio tempo aí entre as duas reuniões, porque a gente viu índices que os serviços voltaram a acelerar, né, que foi justamente essa tomada aqui, né, para cima. E aí, quando a gente abria lá serviço, olhava aluguel, pressionando, condomínio, coisas que são muito linkadas à inflação passada, com a inflação passada, né, o 12 meses caindo para caramba, o IGP super negativo, assim, não via por que não ser acho que enfim, um ruído e etc e tal, e no último PCA 15 esses índices de fato recuaram na margem, né? Então, dito isso, dada a melhora vista, né, e os dois, acho que as duas coisas que o Banco Central estava olhando, a gente ficou confortável aí nessa aposta aí do 50, e eu acho que, assim, não importa tanto o que eu faria, né, mas o comitê, ele tem agora um viés um pouco mais dovish, e aí a gente tá, né, o nosso trabalho aqui é adivinhar o que eles vão fazer. Dito isso, a gente se pergunta quais são os próximos passos, né? Eles fizeram um discurso, tentaram ser um discurso mais conservador, né, falando, a gente tem que a gente ainda tem que manter a política monetária num território restritivo, né? Então isso daí foi uma tentativa de ser mais conservador. No entanto, se você pensar, né, até pelo próprio Banco Central, que divulgou que o juro neutro para ele é 4,5, né, juro neutro real é 4,5, colocando mais uma expectativa longa que está em 3,5, está chegando num juro nominal, né, de neutro de 8%. Então, assim, dado que a gente está em 13,25 agora, né, assim, tem muito espaço, eu não acho que isso aí seria um limitante para alguma possível aceleração, né, do passo de cortes. Tá? Lembrando que o nosso call, já há algum tempo, são 2 de 50, né, agora mais uma de 50 e 2 de 75 para o final do ano. No entanto, eles foram bem explícitos em falar que foi unânime, né, dentro do comitê, que eles gostariam de manter esse ritmo de 50 para as próximas reuniões né, no plural, meio que tentando fazer um forward guidance para o mercado não animar muito. No entanto, né, a gente fica com uma simetria toda para acelerar, e aí, de novo, quando a gente traz nosso cenário de inflação, né, e eu olho esse vermelho pontilhado aqui, ainda vejo, principalmente na parte de serviço, a gente está com essa cabeça de que continua vendo serviço cedendo, né? Então, da mesma forma que eles sinalizaram parcimônia, né, e no final foram para um nível não tão parcimonioso de 50 de corte, né, a gente acredita que esse cenário, sendo concretizado aí para frente, pode abrir espaço, sim, para você cair, né, nas duas últimas 75 pontos por reunião. Isso levaria a Selic para 11,25, que ainda é contracionista, né? Então não vejo nenhuma, assim, com o nosso cenário e o que seria, né, a Selic final, não vejo nenhuma contradição com o que está sendo dito lá, né? No final, qualquer sinalização do Banco Central vai ser contingente ao cenário que vai se desenvolvendo, e a gente continua mais otimista com a inflação. No entanto, acho que tem um ponto que eu acho que assim, a gente está monitorando como risco, que é a questão da defasagem da gasolina, né? Obviamente que o serviço vai ser muito mais importante para o Banco Central, mas a Petrobras não repassando essa alta, né, que a gente viu no petróleo e gasolina lá fora, preocupa, porque você, né, volta àquele esquema de ficar ali, né, uma gravidez na inflação, etc. e tal. A gente tentou até fazer no nosso cálculo de defasagem, né, pelo cálculo normal que a gente sempre fez, né, com a Petrobras antiga, você estaria quase a 30% de defasagem. No entanto, fazendo lá o desconto da diferença entre né, o preço de exportação e importação, tentando fazer um pouco desse jogo aí para ver o que seria vamos abrasileirar, né, o preço da gasolina, mas sem perder a referência do que está acontecendo, você também precisaria pelo menos passar aqui 10% de gasolina, né? Então, para a gente, isso aqui é um risco, né, de você ter
enfim, está represada uma inflação aí que pode talvez atrapalhar um pouco esse game do Copom, mas a princípio a gente acha que esse gráfico da esquerda vai ser mais preponderante aí e mantém o cenário base dessa aceleração nas duas últimas reuniões. Tá? E aí, só por fim, para terminar o Copom, eu sou bem animado com a velocidade da queda do passo de redução da taxa de juros. No entanto, quando eu olho a Selic final, eu não consigo ficar muito otimista, né? Assim, a gente trabalha com 9% de Selic final, pode ser 8,5%, mas assim, a Selic testar níveis muito mais baixos do que isso, à luz de hoje, eu não consigo ver, tá? Basicamente por dois motivos, né? Eu acho que um motivo é esse Banco Central novo, essa composição vai sempre, eu acho que, manter esse prêmio de desancoragem da expectativa, né, que atrapalha a condução da política monetária. E o segundo, e mais relevante, que apesar do Banco Central ter tirado os riscos fiscais, para a gente continua vendo, né, com assim, ceticismo o lado fiscal. E aí, até passo aqui para esse outro slide, o que nos preocupa, né? Primeiro, pensando assim estruturalmente para a política monetária, esse é um arcabouço permissivo de gasto, né? Então a gente continua, né, fazendo uma expansão fiscal, né? Então isso daí, pensando qual que vai ser o equilíbrio lá na frente, acho que joga contra, né? Você ter um cenário que tenha que jogar a Selic para baixo do neutro. Atividade, né, agora está com cara de não embicar, então todos os medos de recessão, etc. e tal, que poderia ser algo que levasse o Banco Central a ter que jogar essa taxa de juros mais para baixo, né, do que o neutro também, a gente não consegue ver nesse horizonte de projeção. E aí, pensando na parte de sustentabilidade da dívida, né, uma coisa que a gente é bem cético e vem falando aqui é com o lado das receitas, né? O governo anunciou várias medidas, né, e com números assim bem inflados. Quando a gente olha um pouco da expectativa do que é o mercado e colocando também um pouco da nossa visão, né, os 160 bi que eles anunciaram cai para mais perto de 70, e ainda assim 70 tem muita coisa que a gente não sabe se vai ser aprovado, se não vai, né? Então a gente fez até esse quadrinho que a gente vai acompanhando aí. Outra coisa, então assim, além das medidas que foram anunciadas para a gente, não terem todo o efeito que a Fazenda está falando, a gente também tem dúvidas sobre, né, aprovação de estudo, né? E também tem a segunda questão, que eu trouxe isso aqui no call passado, que eu acho que, assim, não vejo muita gente comentando, mas o superávit do ano passado foi basicamente porque o preço de commodities foi super favorável ao Brasil, né? Se você pegar o quanto que a Petrobras paga de né, recursos para o governo, assim, a magnitude de 250 bi, foi 250 bi ano passado, alguma coisa nessa magnitude, né? Com os preços de commodities onde estão agora, o preço de petróleo, que mesmo com essa alta na margem, então 20% abaixo, né, em reais, do que foi a média do ano passado, né? Então você vai ter também um vento contrário, tem essa questão da lucratividade da Petrobras também, se ela ficar, né, entubando essa defasagem aí contrária, né? Então, assim, tem um vento contrário ali também que deve dificultar um pouco a vida do Haddad. No entanto, isso daí vai aparecer ao longo do tempo, né? Então, é interessante porque a gente tem uma visão que, sei lá, olhando para o curto prazo, parece que o Brasil segue relativamente ok, né? A tributária avançou, né? As coisas muito ruins ficaram mais no discurso do que, de fato, em medidas. O próprio Congresso travou algumas coisas. Então, acho que vocês têm um bom momento e, obviamente, também muito vindo do lá de fora, né? Assim, a gente teve um vento muito favorável. E aí, até terminando a minha exposição aqui, eu trago um pouco isso, né? O que aconteceu com os ativos vis-à-vis os nossos pares aqui de emergentes. E quando eu falo pares de emergentes, eu comparo com África do Sul, México, Colômbia e Chile, basicamente, tá? Se a gente pegar a nossa taxa de câmbio, né, que é esse gráfico da esquerda, em azul, obviamente o real, né, ele performou melhor, né, o dólar contra o real caiu mais do que a cesta de IEM, mas assim, o grande movimento, 90%, 80% do movimento foi lá de fora, né? A gente viu, somente em Latam, assim, um grande movimento né, dos gringos comprando a moeda, e basicamente era um case assim, a América Latina está fora da confusão geopolítica, tem juro alto, produtor de commodities, então é uma compra, né? Então, sim, grande parte do Brasil foi acho que na esteira disso, né? Obviamente que você vê que o descolamento aqui vem quando começa, né, a se explicitar
o arcabouço fiscal, que apesar da gente ter várias críticas ao arcabouço fiscal, ele é muito melhor do que foi sinalizado pelo Lula em novembro, quando falava que, né, nada era gasto, tudo era investimento, parecia que não ia ter uma regra de gasto, pelo menos você elimina aí cenários mais de cauda e de descontrole total de gastos, né? E aí, quando a gente olha a Bolsa, também é a mesma coisa, né? A gente, no final, a gente teve, enfim, uma queda maior do que o resto, mas aí agora um rally mais recentemente, mas a gente voltou para o mesmo ponto que os nossos pares, né? E, inclusive, se a gente colocar a Bolsa Americana aí, então, ela andou mais, né? Quase 18%, talvez 17% agora com a queda recente, mas o fato é que você teve um cenário muito favorável que também ajudou o Brasil nessa. O único lugar que, assim, o mercado que de fato a gente teve uma performance muito, né, uma alta performance foi na precificação da política monetária, né, que de fato a gente tem a taxa de juros mais alta e botou bastante, a gente só perdeu para o Chile, né, o Chile, dentre esses pares, né, ele de fato tem mais corte na curva, né, e caiu, enfim, inclusive caiu 100 pontos, né, na última reunião, mas o fato é que em relação ao resto, ou à média, né, o Brasil performou melhor, e aí justamente até onde a gente sempre concentrou risco de renda fixa aqui, justamente mirando essa parte de política monetária. E aí, só para terminar, acho que a questão que fica daqui para frente, né? Se o mundo continua conspirando a favor de Latam, a gente está vendo um estresse mais recente aí, né? Com as taxas de juros lá fora inclinando bastante, assim, caindo. Então, assim, se isso daí mudar, eu acho que muda um pouco a cara, né? Para emergente, para Brasil, né? No entanto, tem uma segunda questão, agora que o carry, né? Que era um dos grandes, né? Atrativos aí para os investidores internacionais, né? Conforme ele vai caindo, se isso daí vai impactar a moeda, né? Então, a gente viu isso acontecendo no Chile, quando ele cortou 100, né? Hoje o Brasil está indo meio junto com todo mundo, né? Até ele está bem quando a gente compara com algum outros países, mas o fato é que se a gente está colocando que no nosso cenário futuro a gente vai ter decepções fiscais ao longo do tempo e também a proteção do carry out vai ser menor, né? Até porque a gente tem um ciclo de corte de juros mais agressivo, né? Isso daí pode e deve influenciar o comportamento dos mercados e dos ativos aqui no Brasil, tá? Bom, mas da minha parte é isso, eu fico à disposição no final e passo para o Calabrese aqui seguir o nosso call, tá? Obrigado. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Bom, mês passado foi um mês em grandes temas, um mês com apetite a risco, né, onde as bolsas performaram bem, as moedas performaram bem contra o dólar e as taxas de juro se inclinaram, né? Você teve aí um movimento generalizado de steepening, de inclinação das curvas de juros em todos os lugares, inclusive no Brasil, né? Acho que isso é sempre muito em função de você estar chegando aí no término dos ciclos de aperto, né? E isso acontece no momento em que as curvas vinham muito desinclinadas. Então, acho que daqui para frente, inclusive, esse vai ser, acho que o tema de maior discussão no mercado, o nível e a velocidade com que essas curvas vão se inclinar, né? E qual o efeito que essa inclinação, essa alta das taxas longas de juro, que estão muito para baixo das taxas curtas, quais os efeitos disso nos demais ativos, né? Vindo aqui para nossos fundos, esse movimento de apetite a risco na Bolsa nos beneficiou, principalmente na Bolsa lá fora, né? Então, eu começo por Bolsa porque foi a linha de maior contribuição no mês e, basicamente, sim, o resultado nosso foi feito nos mercados internacionais, na Bolsa Americana, e em três estratégias diferentes. A primeira a estratégia direcional, né? Então a gente começou assim, uma posição comprada em S&P, a princípio para proteger aquela nossa estrutura de double no touch, ou seja, de que o S&P ficaria no range, e em ficando nesse range a gente teria um payout bastante favorável. A partir de um certo momento a gente decidiu proteger
esse nocaute na parte superior do range, e à medida que o S&P foi subindo, a gente foi aumentando essa posição e conseguimos capturar aí boa parte dessa alta do mês passado. A segunda estratégia que também funcionou, aliás, foi a que acabou gerando mais resultado para essa linha de bolsas, foi uma arbitragem entre a volatilidade do índice Russell e do S&P. Normalmente, até por construção, o Russell é composto de empresas menores, empresas mais voláteis, e a volatilidade dos dois índices estava em zero, a diferença estava em zero, ou seja, o mercado estava tradando as duas volatilidades no mesmo nível, que é uma coisa assim que poucas vezes acontece. A gente se posicionou para que essa diferença voltasse a aumentar e ela realmente se normalizou. Então, também aí foi uma oportunidade que a gente conseguiu capturar e que gerou aí parte desses resultados de bolsa. A terceira também foi uma arbitragem de volatilidade, mas aí uma parte de calendário, venda de volatilidade mais curta e compra de volatilidade um pouco mais longa, e que também performou bem. Na parte de bolsa local, teve um resultado, mas bem menor. A nossa posição aqui foi mais uma pequena carteira de valor relativo do que qualquer posição direcional. Indo para agosto, no caso do posicionamento de bolsa, a gente mudou um pouco esse posicionamento em relação ao que fez no mês de julho. Então, a parte direcional já foi neutralizada, né? Não temos mais essa posição comprada em S&P. A gente, inclusive, acha que agosto deve ser um mês aí de acumulação e até alguma devolução dos ganhos até aqui, porque os ganhos no ano do S&P foram basicamente fruto de aumento dos múltiplos, né? Porque se olhar qual foi a alteração da projeção de lucro do S&P para os próximos 12 meses ao longo do ano, isso assim foi corrigido para cima, subiu 2% e o S&P subiu 20%. Então, quer dizer, foi puro aumento dos múltiplos e principalmente múltiplos das grandes empresas de tecnologia. A gente acha que agosto, por sazonalidade, né, é o pico das férias lá fora, então muita gente fora, o mercado, o fluxo diminui demais, os volumes diminuem muito, mas o nível, né, quer dizer, um nível em que tanto nominalmente quanto em termos de múltiplos, é um nível já esticado. E o terceiro fator, que seria mesmo esse movimento de alta das taxas longas de juros que tem acontecido, essa desinclinação, essa inclinação, né? Uma redução dessa desinclinação tão grande que acompanhou esse ciclo de aperto monetário. Acho que os três fatores corroboram para sei lá, pelo menos um stall, aí, uma estagnação desse movimento, talvez uma reversão. A gente no S&P zerou posição e a gente tem aí um pouco de puts compradas contra uma das empresas grandes de tecnologia, justamente porque foram as empresas que subiram demais e que acabam também sendo um pouco mais sensíveis à taxa de juros mais longas. Tá? Com relação às estratégias de volatilidade, o spread Russell S&P também, essa já foi monetizada, porque foi para o nível que a gente achava ideal. Sobrou um pouco do nosso trade de calendário ali, de vendido curto, comprado um pouco mais longo. Tá? E Brasil tem assim, a gente acha um pouco que você está tendo uma certa euforia, o governo tem gasto bastante, isso acaba ajudando aí a atividade se manter, até surpreender um pouco acima do que era projetado, mas um pouco na direção do que o Ix falou, né? A gente acha que ao tempo provavelmente a gente vai ter empresas do lado fiscal mais negativas e que vão fazer
com que as revisões do balanço fiscal sejam revistas para pior. E acho que isso aí pode, em algum momento, levar não sei, talvez a um pouco o fim dessa euforia toda com o Brasil. O segundo ponto que nos preocupa é que, assim, isso já comentei na reunião passada, o elevado pipeline aí de follow-ons, IPOs, etc. Então, quer dizer, são volumes que, sim, têm que ser absorvidos de alguma forma, né? Ou você tem que ter dinheiro novo, você tem que vender parte das carteiras existentes para poder entrar nas novas operações. Então, acho que isso também acaba dando uma equilibrada no fluxo. A gente preferiu ficar hoje sem posição em bolsa local, né? A segunda linha aí de contribuição foi o cupom, mas eu vou deixar o cupom para mais tarde, comentar aí os juros lá fora, que, assim, basicamente foi a nossa posição de juros no Japão, né? Eu acho que o Wix falou bastante já sobre isso, mas acho interessante porque realmente está sendo uma coisa muito atabalhoada. Era uma reunião que o mercado já tinha se conformado que nada ia acontecer, tanto é que a taxa de 10 anos do bond japonês estava tradando em torno de 42, né? O teto era assim, a banda anterior era 50. Aí, um dia antes da reunião, vazou numa agência de notícias importante no Japão, no Nikkei, que eles alterariam o controle da curva. Na reunião, eles realmente alteraram o controle, mas dessa maneira também confusa, quer dizer, o que era um limite rígido passa a ser um limite indicativo, e o limite rígido, onde eles vão intervir infinito, deixa de ser 0,5%, passa a ser 1%. E no dia seguinte, a curva começou a corrigir, mas nem corrigiu tanto, né? Com uma mudança dessa, ele subiu 50 pontos, a curva subiu 12 pontos, no outro dia subiu mais 4 e ele já interveio, né? Interveio, obviamente, a hora que ele entrou segurando a curva, a moeda desvalorizou, aí ele começou a reclamar: poxa, essa moeda está muito volátil, estamos prestando atenção. Então, o Banco Central que, assim, também não sabe direito o que quer controlar a taxa de juros, mas reclama quando a válvula de escape é o câmbio. Está preocupado com a inflação alta, mas tem medo que a inflação caia. Então, é um Banco Central assim, bem diferente do que os outros estão fazendo, mas a gente assim continua, principalmente nesse ambiente até de que as taxas longas têm subido, a menos que ele queira ver essa moeda 150 ou acima, o ien, né? Ele vai ter que ir flexibilizando aos poucos. A gente acha que ainda tem algum dinheiro para ser feito na posição, e a posição segue nos nossos livros, né? Nas demais posições, a gente perdeu algum dinheiro na parte de aplicado americano, já mudou, além de ter reduzido esse aplicado, a gente passou tudo para a estrutura de opções, né? Ou seja, se ele continuar subindo, contra a nossa expectativa, né? A gente acha que a gente está na parte média, está nos 5 anos, que 5 anos tinha que já começar a devolver um pouco da alta, mas se não devolver, a posição vai diminuir por questão da opcionalidade. Nova Zelândia, praticamente a gente encerrou, acabou desistindo um pouco desse trade. Mantém ainda a parte de compra de inflação curta, né? Inflação de 1 ano, mas também num volume menor, está aproximadamente 1/3 do que essa posição vinha sendo, também que essa posição vinha sendo apresentava, né? E acho que é um pouco isso, né? Então, aí sim eu vou falar do cupom, que também contribuiu aí positivamente. Foi um mês em que a curva lá também desinclinou, né? A curva mais curta caiu, a parte do ano caiu e 2 anos subiu, que era exatamente o que a gente tinha, e ajudou aí nesse resultado. A gente segue um pouco com a posição tomada nesse trecho aí, tá? De 2 a 4 anos. A gente segue com a nossa curva toda arrediada
no juro americano também, achando que esse spread ainda pode abrir um pouco mais. E depois, assim, de relevante, antes de entrar no juro local, acho que vale comentar moedas, né? Que foi um mês em que o dólar apanhou geral, né? Apanhou lá fora, apanhou aqui, e isso explica as perdas que a gente teve. Basicamente, tivemos perdas concentradas em duas moedas, no próprio real e no euro, né? Assim, o euro, ou como isso mostrou, a gente vê uma região em que você está chegando no fim do ciclo, mas com a atividade caindo muito e a inflação se mantendo. Acho que isso é uma combinação ruim, assim, né? E mais, assim, nos últimos 10 dias, a moeda saiu de 1,08, foi para 1,12 e agora já voltou para 1,09. Então, acabou, assim, tendo esse movimento, não claramente, eu não consegui, assim, ver um racional para explicar um movimento forte e tão de curto prazo, agora já tá normalizando. Basicamente, a gente manteve as duas posições, a gente está um pouco comprado no dólar real e a gente está um pouco comprado ainda no dólar euro, né? E aí, sim, apesar vou passar para a renda fixa aqui, que mês passado deu resultado praticamente nulo. Basicamente, a gente ganhou um pouco no juro real, nas nossas trades de valor relativo ali, que pagaram um pouquinho, o pouco que se perdeu no juro nominal, porque também aqui foi um mês em que o juro subiu inclinando, mas mantivemos as posições e com essa decisão do cupom, como a nossa posição é mais na parte curta, né? Como eu venho explicando, a gente tem ficado entre o 25 e o 26. Hoje, essa decisão do cupom acabou ajudando essa nossa posição em renda fixa. Ela segue aí, mas agora vai ser, né, uma gestão do prêmio além dos 50 pontos de corte para as próximas reuniões, e vamos ver se esse call do X se materializa ou não. Aí vai ser um pouco de data dependent aí para o Banco Central, por enquanto, vem dizendo que não. A gente vai ter que, quer dizer, essa vai ser o próximo desafio aí nessa parte de juros local. Na parte de juros reais, a gente tem também ali uma posição. Basicamente, temos duas estratégias. Uma posição aplicada no meio da curva, né? E a segunda é uma posição relativa em que a gente está vendido na B30 e comprado em outros vencimentos mais curtos e mais longos, mas com basicamente um risco direcional zero. É simplesmente aí um trade de posicionamento técnico de mercado, leilões e um pouco disso que a gente gosta de fazer, que inclusive ajudou no mês passado a pagar a conta do pré. Acho que é isso, assim, commodities, não temos praticamente nada. Acho que é isso, acho que o resumo da situação é essa, quer dizer, Japão, aplicado aqui no Brasil, comprado um pouco de dólar real, bolsa já com algumas posições de proteção lá fora, um pouquinho de dólar euro. Acho que isso e as posições de cupom cambial ali, né? Nosso tomado de cupom e nosso valor relativo também. Tá bom? Eu vou parar por aqui e aí, se tiverem perguntas, a gente fica à disposição. Obrigada, Daniel e Calabrese. A gente tem 3 perguntas aqui, eu vou compartilhar com vocês. A primeira delas seria: gostaria de saber a visão de vocês sobre o motivo do mercado de trabalho continuar tão pressionado, mesmo com as altas de juros. Não sei se é aqui ou lá fora, mas lá fora, né, nos Estados Unidos, basicamente porque a atividade está forte, né? Então, por que a atividade está forte, dado que, né, está subindo os juros, mas aqui a gente teve também
um grande estímulo fiscal, né? Está tendo, né? E isso daí, eu acho que sustentou a economia. Outra coisa que a gente olha muito, né? O número de vagas gerado, né? As pessoas estão... Mas o número de horas trabalhadas por trabalhador diminuiu também, né? Então, isso daí também dá uma sensação aí de mercado de trabalho mais forte. Mas eu diria que, basicamente, é por ter uma atividade mais forte. Enquanto você tem uma política monetária freando, você teve uma política fiscal que veio, né, acelerando bastante. E aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Outra coisa que também, eu acho que não só o fiscal, né, uma coisa difícil da gente, né, nós economistas, conseguimos identificar como um todo, que é a reabertura da economia, né? Isso daí é algo difícil de modelar, né? Então, assim, essa reabertura toda que trouxe, né, fez que todo mundo, assim, a atividade veio surpreendendo no Brasil, mas veio surpreendendo também no resto do mundo, né? Então, isso daí também é uma coisa difícil de se modelar, mas o fato é que foi muito forte, né? E também manteve a atividade forte. E tem mais outro ponto, que a taxa de participação no mundo caiu, né? Então, muita gente, principalmente nos mundos desenvolvidos, muita gente, enfim, se aposentou e tal, e não voltou para a força de trabalho. Aqui no Brasil está acontecendo também nessa queda na força de trabalho, mas não do pessoal mais velho. A gente tem visto o pessoal mais novo saindo, né? E aí tem toda a discussão se, de repente, ser Bolsa Família mais forte pode estar impactando aí, mas, de maneira geral, é isso. Acho que você tem a demanda forte, né, e um supply de oferta, não, uma oferta de mão de obra também mais restrito, seja de número de horas trabalhadas, seja de número de trabalhadores mesmo. Obrigada. A próxima é sobre Kit Brasil, para o Calabrese. Suas reações versus preços atuais do dólar, juros longo e bolsa. Exageros em algum ativo ou o cenário justifica o risk-on? Eu acho que, assim, um pouco, só relembrando que o Daniel mostrou, a gente tem assim, uma influência muito grande dos mercados externos, né? Então, a gente viu que, até agora no ano, o único mercado que aqui meio que descolou dos mercados lá fora foi o mercado de juros, né? O câmbio e a bolsa, assim, com um timing um pouco, alguma defasagem no caso da bolsa, mas basicamente estão alinhados os dois mercados com o que acontece lá fora. Eu, assim, tenho uma certa dificuldade em entender por que o dólar se enfraqueceu tanto o mês passado, né? Assim, tanto é que perdemos dinheiro na parte de moedas com isso. Eu acho que o dólar, sim, os Estados Unidos com uma taxa acima de 5%. Então, aquela história de não tem mais, there is no alternative, tal do TINA não se aplica mais. Você tem alternativa, né? Se você aplicar em papéis americanos, os investment grade ou bons high yields, com benchmark em 5%, né? Um spread em cima desse 5%, me parece aí uma alternativa razoável. Então, eu, assim, além disso, é uma economia que, assim, está se mostrando muito resiliente, né? Meio que aquela perspectiva de recessão está saindo aí do radar, e até por causa disso a curva vem se desinclinando, né? A curva de juros lá. Então, assim, eu acho que se o dólar se mantiver sustentado, lá fora vai valer para o real aqui dentro. E quando eu junto isso ao fato de um carry bem menor, né? A gente chegou a ter net quase 12% de carry, ou seja, de diferença entre os nossos juros lá fora, e agora isso aí está abaixo de 5%, né? Eu acho que tira também um pouco do colchão, do apelo de você ficar nessa posição de carry, né? Exposto ao real contra o dólar. Além disso, acho que assim, uma boa parte do fluxo, que tem sido muito grande de fluxo das exportações agrícolas, do soja e tal, sazonalmente, a maior parte desse fluxo já aconteceu, né? Então, você começa aí a ter uma redução dos fluxos ligados à exportação agrícola. Por outro lado, não sei, quer dizer, o mercado lá fora está com super bom humor para o Brasil, então, se continuar entrando dinheiro
seja para investimento em projetos, concessões, infraestrutura, transição energética, etc., ou seja, para portfólio, isso pode talvez contrabalançar, mas assim, hoje eu acho que 4,90 não é um valor absurdo para o dólar, e por isso a gente tem uma posição hoje comprada em dólar, que é pequena, justamente porque assim está dando trabalho, né? Se a gente olhar aí, tem sido nossa pior linha no ano, e a razão principalmente é essa, o dólar real aí, que não parou de se desvalorizar. A gente estava pessimista no começo, estamos menos pessimistas agora, porém não convencidos de que o fiscal, esses números que o governo precisa para fechar as contas, vão ser obtidos tão facilmente como espera o ministro. Então, eu acho que tem aqui um ponto de atenção. Com relação aos juros, acho que vale um pouco isso, né? A curva aqui já me parece, assim, a parte longa já tem uma certa inclinação, né? Mas você tem esse problema do fiscal. Volta aqui todo o comentário que eu fiz em relação ao fiscal para o dólar, meio que parte longa de juros aqui, quase uma proxy do dólar real. Eu acho que pede alguma atenção. A gente tem preferido ficar na parte média aí, tem um pouco do 27, do 28, mas é só. O resto a gente tem evitado, né? Daí para frente a gente tem evitado ter posição na parte nominal. E bolsa, eu acho isso. Acho que, tirando bancos e commodities, a nossa bolsa tem um PL que está em linha com os emergentes, né? Então, já não está mais no mesmo nível que estava lá nos 100, 107 mil pontos. Deveria, acho que, ter espaço para andar um pouco mais, porque, sabe, em 2019 ela estava a 116 mil pontos, então praticamente está no mesmo nível de vários anos atrás. Me preocupa um pouco, como eu falei, se você vai ter uma oferta muito grande de follow-ons, IPOs, etc. Então, é sempre o problema da bolsa aqui, né? Quando ela começa a tirar a cabeça para fora d'água, o pessoal vem com venda de ação, seja primária, seja secundária, e acaba equilibrando os fluxos. Então, fico aqui também com essa dúvida, e como no curto prazo, pelo menos, aí, o curto prazo que eu digo esse próximo mês, eu acho que a sazonalidade é ruim para a Bolsa, eu também estou evitando, estou fora aí da Bolsa por enquanto. Obrigada. A gente tem uma última pergunta aqui para o Wix. Poderia compartilhar suas perspectivas para contas externas e impactos para o BRL e inflação? Sim, o Calabrese falou um pouco sobre isso agora, né? Sobre o balanço de pagamentos, a gente está com um balanço de pagamento super confortável, né? A gente está com uma balança comercial que, na ótica do MIDIC, né, que é o que a gente que sai semanalmente, você deve ter uma balança acima de 80 bi esse ano, né? Só de soja exportada sei lá, 68 bi de dólar. Assim, foi uma safra gigantesca a preços bons, né? Então a gente está vendo esses níveis recordes aí, a gente vai ter um nível recorde de balanço comercial. E isso daí reflete nos dados do Banco Central para o balanço de pagamentos. A gente deve ver um déficit de conta corrente em torno de 1,5, que é baixo, né, para emergentes. Lembrando que assim, tem uma coisa que a balança comercial fica super boa, mas no do Banco Central ela é menor do que a do MIDIC, basicamente porque tem umas coisas esquisitas que acontecem lá. Uma delas é a parte de compra de criptoativos, né, que no balanço de pagamentos aparece como uma importação, né, é a metodologia do FMI, e isso daí, enfim, tem alcançado aí níveis 900 milhões de dólares por mês, assim, tá bem forte, né? E aí isso diminui o saldo comercial do Banco Central. Também outras coisas também, como importações de pequeno volume e tal, que também tá rodando perto de 800, 900 milhões. Mas seja como for, assim, a gente está numa situação confortável,
o investimento estrangeiro direto deve ser, sei lá, perto de 70 bi esse ano, assim, tudo muito confortável. Acho que isso gerou nessa apreciação do câmbio, como o Calabrese falou, uma parte, assim, você tem uma sazonalidade muito forte, né, da soja no primeiro semestre, isso daí está ficando para trás, e aí acho que tem a grande pergunta de o que acontece, né, com essa queda de juros, né? Uma boa parte disso aí está precificado, né? O Calabrese já falou, né? A gente está abaixo de 5% de diferencial de juros, né? Como isso aí deve impactar para frente, tá? Então, acho que assim, tem uma visão de médio prazo que o câmbio não poderia apreciar muito além do que ele já apreciou, porque a gente tem essa visão um pouco meio, né, um pouco mais pessimista aí do que vai vir fiscal e etc. E você não vai ter o apoio de juros, né? No entanto, né, aquele gráfico lá do que eu coloquei da performance de mercado. Se o dólar contra as moedas, contra o lata continuar se enfraquecendo, eu acho que não tem por que o real não se fortalecer, né, frente ao dólar, tá? Então, acho que tem acho que só pelos fatores idiosincráticos aqui do Brasil, a gente tenderia a ter uma visão aí de uma desvalorização do real ao longo do tempo. Obrigada, Daniel. Nós não temos mais perguntas hoje. Agradeço a participação de todos os participantes aqui conosco no webinar. O conteúdo vai ficar gravado no nosso YouTube. Todos os nossos fundos também estão abertos para aplicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem marcar uma reunião conosco ou precisarem de alguma informação, estamos à disposição, vocês podem nos contatar. Obrigada por hoje e até a próxima.